Qual é, rapaziada? Aqui quem fala é o Gustavo do canal Fluzu, do canal mais desestruturado sobre o Fluminense no YouTube. Se você tá procurando um conteúdo de qualidade, o conteúdo que você vai gostar, você veio ao lugar errado, meu amigo. Mas fica por aí, deixa o like, se inscreve no canal, que vai me dar uma força. E eu agradeço, pelo amor de Deus, porque olha como que tá a situação aqui, cara. Um fio de luz aqui atrapalhando o vídeo, gravado no celular, falando que deu na minha telha. Vai ser assim por um tempo, eu espero que você deteste o conteúdo, mas fique por aqui, beleza? Tamo junto. Ah, sim, e eu ainda esqueci de mencionar, né, no take anterior, que minha cara vai ficar cortada pela metade aí, basicamente, o vídeo inteiro, porque é isso, cara, falta de estrutura é isso, e ainda mais que toda a finança que eu posso investir nesse canal, eu invisto nisso aqui, né, meu amigo? É isso. Bom, é o seguinte, eu queria dar uma opinião minha, cara, sobre Libertadores. Uma questão que esse ano finalmente a gente vai disputar desde 2013, que faz 8 anos. Muito tempo, cara. Eu tinha 15 anos, era moleque naquela época. E pensar que hoje os moleques que tinham a idade que eu tinha naquela época não deve nem ter memória. Se tem, é muito vaga essas coisas, entendeu? Então, assim, faz tempo pra cacete. Na vida de uma pessoa faz muito tempo, cara. E com isso, né, a torcida ficou animada, começou a falar muito de esse ano a gente vai ganhar, esse ano tem que trazer contratação de peso e tal. A torcida tá pistola porque até agora não veio nenhum nome de peso, os nomes especulados, os nomes bons especulados até agora não foram anunciados, Jean-Pierre tá mais longe, tudo, até agora só veio Wellington, Samuel Xavier, nenhum nome muito agradável, Rafael Ribeiro, pior ainda. A gente ainda está na expectativa de vir Matheus Babi, pelo menos até esse momento que eu estou gravando o vídeo, não anunciou nenhuma dessas contratações que eu falei. Mas a gente ainda tem expectativa de trazer alguns nomes melhores. Mas por enquanto é isso, a torcida não está feliz com as atuações, os resultados e as contratações. Não está muito legal a situação. E tudo isso, cara, tá trazendo um sinal de alerta parece, estado de calamidade, cara. Mas apesar de ter falado tanto sobre isso, o assunto aqui não vai ser exatamente sobre isso, sobre contratação, se o time tá bom para Libertadores ou não. O time vai ser muito mais sobre a Libertadores em si. É um vídeo de opinião sobre o que eu acho entre Fluminense e Libertadores. Bom, para quem conhece o Fio da Flu TV, do canal Que Jogada, do canal 20, que ele faz com o Gabriel Amaral, em um dos vídeos do canal 20, eu lembro dele ter dado uma opinião dele sobre Sul-Americana. E o que isso tem a ver com todo o assunto? Basicamente ele disse o seguinte, cara, que o Fluminense ele tem que ser um time de Libertadores e não de Sul-Americana. A torcida deve parar de supervalorizar a Sul-Americana e o Fluminense deve ser um time considerado de Libertadores, um time respeitado, que tem que ganhar logo de uma vez e tudo mais. E eu concordo em partes com ele. A princípio eu concordo, realmente o Fluminense deve ser um time de Libertadores e um time que realmente a torcida tem que parar de supervalorizar a Sul-Americana, que é um campeonato que não vale tudo quanto a torcida acha. Mas, mesmo tendo falado tudo isso sobre a Sul-Americana, eu hoje, a princípio pra quem não sabe, ainda é possível o Fluminense disputar a Sul-Americana de 2021, sim. Acontece que se a gente for eliminado da Libertadores na fase de grupos, ficando em terceiro lugar no nosso grupo, a gente consegue ainda garantir uma vaga para a Sul-Americana, pelo menos. E aí com isso eu pensei o seguinte, cara, mesmo desvalorizando a Sul-Americana, no meu ponto de vista, eu ainda, se eu tivesse a certeza hoje de que a gente ganharia essa Sul-Americana, eu acho que eu aceitaria sim ser eliminado na Libertadores para disputar a Sul-Americana de 2021. E aí você pode estar pensando, que cara maluco, cara idiota, não sei o que, não faz nem sentido. Mas, cara, faz um certo sentido porque eu penso, cara, é o seguinte, para o Fluminense ser um time de Libertadores, não basta a gente disputar uma vez a cada 10 anos e nessa uma vez a gente apostar todas as fichas e achar que vai ganhar. Não é muito assim que funciona, realmente pode acontecer uma vez ou outra. Essas coisas sempre podem acontecer, é futebol que a gente está falando, afinal de contas, né? Mas no geral não é assim que acontece, né? Se fosse assim, River e Boca que
todo ano disputa e todo ano chega a uma semifinal, pelo menos. Se fosse assim, eles ganhavam todo ano, né? Mas não é assim. Dois times que são respeitadíssimos na América, e o Grêmio também, inclusive, ultimamente tem sido muito mais respeitado do que era, sei lá, 10 anos atrás. Ganhou também recentemente. Por quê? Porque esses times disputam recorrentemente a Libertadores. Então, o primeiro passo para a gente ser um time de Libertadores, não basta a gente ganhar uma vez, a gente disputar uma vez e já querer ganhar de cara. Pode acontecer, e eu até gostaria que acontecesse, na verdade. Mas não é esse o foco que tem que ser. Eu acho que o Fluminense precisa disputar com frequência a Libertadores. Esse tem que ser o primeiro foco do Fluminense hoje. Então, pensando nisso, cara, se a gente fosse realmente campeão da Sul-Americana esse ano, se eu tivesse a certeza de que a gente seria, eu apostaria sim as minhas fichas nisso, ao invés de continuar na Libertadores e possivelmente cair numas oitavas ou quartas de final, até porque a gente não tem um elenco tão bom assim para ser campeão. Às vezes pode até acontecer que seja, e eu particularmente, como eu não tenho a certeza de que a gente vai ganhar a Sul-Americana, claramente eu vou querer que a gente continue na Libertadores, mesmo que a gente seja eliminado. Mas se eu tivesse essa certeza, eu aceitaria sim cair nas fases de grupos da Libertadores para ganhar a Sul-Americana, porque, cara, além disso, além de tudo, a gente teria a classificação para a Libertadores de 2022 garantida, a gente teria premiação em dinheiro, a gente teria, finalmente a gente tiraria uma fila de 9 anos, cara, 9 anos, desde 2012 a gente não ganha um título oficial, até mesmo nem Carioca a gente ganha, até o momento, pelo menos. A gente teria ainda garantido uma classificação para disputar aquela competição entre o vencedor da Sul-Americana com o vencedor da Liga Europa, que eu nem sei mais o nome, que muda todo ano. A gente disputaria uma Recopa também. Então, assim, a gente teria muitas possibilidades e teria garantida a classificação para a Libertadores do ano seguinte. Aí você pensa, bota na balança o que você acha melhor. Vou jogar todas as suas fichas na Libertadores, cair numa fase mais avançada, talvez numas quartas de final, e aí nessa situação como a gente não teria dado atenção para o brasileiro, para dar atenção para a Libertadores, a gente estaria lá no meio para baixo da tabela, e aí a gente não teria mais como talvez garantir a classificação para a Libertadores do ano seguinte via Campeonato Brasileiro, e basicamente a gente acabaria nossas chances de classificar para mais uma Libertadores e ficar não sei mais quantos anos sem disputar mais uma vez, e só daqui a quase 10 anos a gente ter outra oportunidade e ficar nessa. Então, sim, se eu pudesse, se eu soubesse que a gente seria campeão da Sul-Americana com toda a certeza do mundo, eu escolheria essa opção. Como não tem, como é futebol e a gente não tem como prever o que vai acontecer, prefiro me manter na Libertadores. Mas eu acho que essa mentalidade tem que prevalecer. O Fluminense tem que disputar a Libertadores com frequência a partir de agora. Tem que entrar na diretoria e na cabeça da torcida também, cara, que a gente tem que ser um time que disputa a Libertadores todos os anos. Independente se vai ganhar em 2021, 2022 ou não, a gente tem que estar disputando sempre, cara. Então, o pensamento tem que ser esse a partir daí, para a gente, inclusive, ser um time mais respeitado, mais conhecido, até porque também esse torcedor jovem do Fluminense hoje não sabe o que é disputar uma Libertadores, o torcedor dos outros países que disputam Libertadores recorrentemente também não conhece muito sobre o Fluminense, cara. Os mais jovens, pelo menos. E por último, o último ponto aqui que eu acho que talvez seja um dos mais importantes para reforçar todo esse pensamento de que eu acredito que a gente tem que disputar Libertadores com frequência, é de que hoje o Atlético Paranaense, com todo respeito ao Atlético Paranaense, mas não pode ter uma situação que acontece hoje, que o Atlético Paranaense tem mais edições disputadas do que a gente. E mesmo estando de fora esse ano e a gente disputando esse ano, considerando já a desse ano, vai ser nossa 7ª edição, se eu não estou enganado, a gente ainda continua atrás deles. Isso não pode acontecer, cara. Sinceramente, a gente precisa ter mais edições do que um Atlético Paranaense da vida. O próprio quanto outros parecidos, com todo respeito novamente, mas o Atlético Paranaense, principalmente falando, é o exemplo principal aqui, é um time que tem sido grande realmente nesses últimos anos, mas
há um tempo atrás não era tudo isso e a gente desde sempre, entendeu? Então, cara, basicamente é isso. O que eu quero dizer é, a gente tem que pensar o Fluminense na realidade de hoje. A gente tem que pensar um Fluminense que primeiro tem que voltar, pelo menos, a se estabilizar, tanto no Brasil quanto na América, para depois a gente começar a falar em ser campeão o tempo todo, porque todo ano é basicamente isso, mas a gente já tá uma realidade de quase 10 anos sem ganhar um título sequer oficial. Você pode considerar aí a Primeira Liga ou não, mas de qualquer jeito não é uma competição oficial. E a gente não pode achar que na nossa primeira oportunidade em quase 10 anos, desde 2013, sem disputar uma Libertadores a gente já vai ganhar, já vai emplacar vários títulos. Eu acho que a gente precisa realmente focar em se estabilizar, conseguir classificações recorrentes, não pode talvez abrir mão do Campeonato Brasileiro. Se a gente tiver começado com uma boa campanha, tiver na parte de cima da tabela, a gente não pode abrir mão completamente, a gente tem que tentar se manter a todo tempo, pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. E aí, se o time começar a chegar longe, realmente chegar umas quartas, semifinais, aí a gente pode talvez apostar todas as fichas, porque as chances acabam sendo grandes de ser campeão. É basicamente isso. Se você achar que concorda comigo, coloca nos comentários. Se você achar que eu falei só merda, você pode me xingar também à vontade. Mas me dá uma audiência aí, por favor, me dá uma moral, compartilha com quem quiser. Pode compartilhar pro teu amigo e falar assim, olha o cara falando merda, fica à vontade, meu amigo. Mas se inscreve aí, curte o vídeo, se quiser também pode dar dislike. Mas me dá essa moral, fazendo um favor. Olha, rapaziada, tamo junto.